Glória a Deus. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Podemos aplaudir nosso Jesus nesta noite, com alegria. Glória a Deus, aleluia. Noite especial, noite de ceia, domingo do Senhor. E é com muita alegria, muito prazer que estou aqui para trazer uma mensagem da parte do Senhor. E nesse espírito que nós já estamos, aonde o Espírito Santo de Deus já está operando no meio da igreja, permaneçam assim, com atenção no altar do Senhor, porque o Senhor tem grandes coisas para todos nós, amém? Pai querido, em nome de Jesus, graças dou ao Senhor, meu Deus, pela oportunidade, porque estou aqui, meu Deus, não para falar de mim, mas para falar do Senhor, Pai querido, da Tua palavra. Ô Pai amado, em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, venha tocar em cada coração, em cada mente, Senhor, para que venha receber a Tua palavra com alegria, Senhor, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, mensageiro da Tua palavra, para o Teu povo, para a Tua igreja e para mim mesmo também. Muito obrigado, Pai. O Senhor é bom, porque o Senhor tem me colocado aqui, Senhor, eu reconheço a grandeza do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 6, o capítulo 24, Mateus 24, versículo 32 em diante, amém? Estamos aqui nesta noite de ceia, domingo de ceia, culto do Senhor, para poder ouvir a mensagem da palavra de Deus. Eu digo à igreja que eu tinha uma outra palavra preparada para trazer para a igreja, mas pela manhã, em oração juntamente com a minha esposa, o Senhor falou comigo no meu coração e disse: fala, meu povo, que eu estou voltando. Fala ao meu povo se preparar, porque eu estou voltando. Porque a mensagem era outra. E eu ouvi o Espírito Santo de Deus. Porque muitas vezes queremos ouvir palavras mais que venham a massagear o ego, mas o Senhor está preocupada com a sua igreja, com a tua noiva. O Senhor quer que a tua noiva esteja preparado para subir. E por isso, então, esta mensagem da palavra de Deus em Mateus 24, versículo 32 em diante, onde a gente vai estar meditando a palavra que o Senhor colocou no coração da igreja. E por isso a palavra do Senhor diz aqui: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Até aqui neste momento, pois nós continuamos. Então a palavra do Senhor, ela veio falar ao meu coração para que venha trazer esta mensagem à igreja. Porque a igreja do Senhor está dispersa. A igreja do Senhor, muitos se encontram preocupados com as coisas deste mundo. Muitos fazem planos com as coisas neste mundo e não estão se preparando para a vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor não está tendo tempo para servir o Senhor, para buscar o Senhor. Não estão tirando tempo para poder servir o Senhor Jesus verdadeiramente. E por isso, a palavra de exortação à igreja, a palavra que vem chamar a atenção da igreja para a vinda de Cristo, para a vinda do nosso Senhor Jesus. Estamos muito preocupados com o nosso dia a dia, com o que comemos amanhã, iremos comer ou que iremos vestir. Estamos preocupados com tantos planejamentos de vida. E esses planejamentos de vida que a igreja muitos fazem, se distancia da presença do Senhor. Porque o planejamento que muitos fazem, não fazem para poder glorificar ou chamar a atenção de Deus, mas muitos fazem para poder chamar a atenção dos homens para si mesmo. E isso tem entristecido muito o coração do Senhor Jesus, porque se Ele morreu na cruz, deu a sua vida, derramou o teu sangue, não foi em vão, foi por causa de você, por causa de mim. E por que muitas vezes temos que ficar preocupados com as coisas deste mundo? Por que temos que ficar aqui preocupados em fazer tantos planejamentos, em buscar algo lá fora, em aparecer diante dos homens, mas não aparecer diante de Deus? Então esta palavra é para a igreja do Senhor, não é para o mundo lá fora, não é para o seu vizinho que não serve o Senhor, que não quer saber do Senhor. É para você, é para mim. Porque o Senhor Jesus já tem os seus escolhidos. E se você faz parte, então, firme no caminho do Senhor, faça a vontade dEle, tenha tempo para o Senhor, tire tempo para servir o Senhor. Faça algo que venha agradar o coração de Deus. Porque os planos do homem, nesses dias que estamos passando, muitas vezes são planos que não chamam a atenção de Deus. São planos que não agradam o coração de Deus. Muitos estão preocupados em como ganhar mais dinheiro,
ou como investir o seu dinheiro, ou como comprar mais propriedades. Então tem um planejamento que vai ficar aqui nesta terra, neste mundo. Então a igreja precisa se acordar para a vinda do nosso Senhor Jesus. Assim eram os dias de Noé. O povo não queria saber de Deus. Muitas vezes estavam reunidos, buscando, adorando o Senhor, mas os seus corações estavam longe de Deus. Os seus pensamentos estavam longe de Deus. E assim é a igreja do Senhor hoje aqui na terra também. Muitos estão buscando, estão reunidos, louvando a Deus, buscando, falando o nome do Senhor Jesus, mas os seus corações estão longe da presença do Senhor, os seus pensamentos estão longe do Senhor. E esse tipo de atitudes não leva nenhum homem, nenhuma mulher para o céu, para junto de Deus. São muitos preocupados consigo mesmo. Ou a esposa preocupa-se demais com o esposo se preocupa demais com a esposa, mas não se preocupa em servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor. Porque enquanto você busca o Senhor vai cuidar do que é seu. O Senhor vai abençoar o que é seu. Porque querendo ou não, irmãos, a salvação também ela é individual. Então se preocupe em buscar a sua salvação para reinar com o Senhor. Porque às vezes você se preocupa demais em não estar na presença do Senhor, não tirando tempo para o Senhor, mas tira muito tempo para estar junto com os homens, fazendo os planos e ajuntando tesouro na terra, aonde ali as traças vão corroer tudo. Então a palavra do Senhor, ela vem, não é em vão, irmãos. O Senhor tem planos para você, para a sua família, mas muitas vezes nós desviamos desses caminhos, desses planos de Deus na nossa vida. Então volte para o Senhor, igreja, em espírito e em verdade, porque a palavra de Deus hoje é para você que está aqui. Então leve a sério as coisas do Senhor, leve a sério aquilo que o Senhor tem planejado para você. Não se preocupe com as coisas deste mundo, não se preocupe com o que está acontecendo à tua volta. Faça o teu papel, que é servir o Senhor. Faça o teu papel de cristão, que é adorar o Senhor. Porque o Senhor te colocou aqui, te trouxe aqui, porque Ele te ama, porque Ele quer te dar um lar, te dar um lugar onde você pode estar com Ele. Ame o Senhor, busque o Senhor, esteja na presença do Pai. E vigiai, porque não sabemos a hora da vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão dormindo, muitos estão dispersos, muitos já nem creem mais que o Senhor Jesus vai estar voltando. E essas pessoas que muitas vezes pensam dessa forma, são exatamente os crentes, a igreja do Senhor, que estão adormecidos, que estão colocando em segundo plano as coisas de Deus. Vigiai,
e orai, e buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Busque o Senhor de todo o coração, porque quando você menos esperar, o Senhor estará arrebatando a tua igreja. Então, essa palavra de exortação é uma palavra de vigilância, para que você venha vigiar, para que você venha crer e esperar a vinda do Senhor. Coloque no caminho os seus filhos, a sua família, mas não deixe de adorar o Senhor. E a palavra do Senhor no versículo 44 em diante diz aqui também: por isso estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir e hora em que não penseis. Não sabemos a hora. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarde virá. E isso está acontecendo no meio do povo de Deus. Muitos dizem: Jesus ainda não vai vir, ainda vai ter que acontecer isso e acontecer aquilo. Irmãos, todos os sinais já são evidentes para a volta de Jesus. Todos os sinais já estão mostrando a vinda de Jesus. E se Ele não veio ainda, é pela misericórdia dEle, porque Ele não quer que ninguém se perca. E você que já está buscando o Senhor, que já está na presença dEle, não fuja da presença dEle. Não invente desculpas de estar na presença do Senhor, assim como aquele Senhor preparava aquela mesa para os seus convidados, e depois da mesa pronta, Ele pediu que o teu servo fosse buscar os convidados para trazer, para ali estar ceando, e cada um começou a arrumar uma desculpa. Um ia se casar, outro tinha comprado terras. Então o Senhor ficou irado com aquilo e mandou convidar os pobres, aleijados, aqueles que estavam nos becos, tudo, aonde quem não dava valor neles, e trouxe para sentar na mesa dele. Assim acontecerá na vinda do Senhor, porque você é um convidado do Senhor já. O Senhor já está pedindo que os teus servos, como eu estou aqui, muitos já estiveram aqui, convida você para estar na mesa do Senhor. Mas muitos estão ocupados com as coisas deste mundo, com as coisas pessoais, e não tem tempo porque fizeram grandes investimentos, muitas coisas têm que ser resolvidas aí fora, e não tem tempo para poder sentar na mesa do Senhor. O convite está sendo feito. Qual vai ser a sua desculpa? Porque, com certeza, se você começar a dizer não para as coisas do Senhor, o Senhor vai buscar aqueles que muitas vezes você nem espera. Aqueles que estão muitas vezes lá fora, abandonados, sem oportunidade de poder estar sentado onde você está. Então valorize o chamado do Senhor. Pare de arrumar desculpas para o chamado do Senhor, para estar na presença do Senhor. A igreja hoje do Senhor, muitos se sentem muito incomodado quando recebe um convite de estar na presença do Senhor, reunido para adorar o Senhor. Muitos entortam o rosto
Às vezes fogem, faz que não escuta, não ouve, para rejeitar o chamado do Senhor. Mas chegará um dia que muitos que fazem isso vão ficar esperando um convite, e esse convite nunca mais virá. Então, temos que parar e começar a dizer sim para o Senhor. Temos que parar de virar as costas para o Senhor, porque a palavra dele de salvação está sendo pregada a todos que aqui estão, aqueles que estão pela live, todos estão ouvindo a palavra do Senhor. Então nenhum de vocês que estão aqui terão desculpa para dizer que não sabia que o Senhor tinha os convidado para fazer parte da mesa dele. Então, abrem teus corações e os teus olhos e comecem a preocupar com as coisas do céu, com as coisas de Deus. Porque chega um momento que a misericórdia do Senhor vai terminar. Então virá a ira dele sobre essa terra. E não queira você estar aqui, porque haverá choros e ranger de dentes. E o Senhor te convida para fazer parte da mesa dele. Então a igreja do Senhor tem que parar de arrumar desculpas, de arrumar problemas, que às vezes não existe mais o ser humano, o homem, a mulher, que muitas vezes entrega a sua vida a Jesus, depois de um tempo começam a arrumar problemas, desculpa, para sair da presença do Senhor. Eu não posso porque hoje chegou uma visita na minha casa e eu tenho ali que estar fazendo sala com ele. Não posso porque tenho que descansar mais, porque amanhã é segunda-feira e preciso trabalhar. Eu não posso porque não achei condições de poder ir para a igreja. Tudo desculpa. Tudo desculpa. Porque quando você é o verdadeiro crente, uma mulher verdadeira cristã, um homem verdadeiro cristão, você sempre arruma uma maneira de estar na presença do Senhor. E não desculpas. Então essa palavra de exortação para a igreja, irmãos, não é para você sair daqui chateado e sair daqui triste, porque a palavra de Deus, ela vem para poder nos alertar, para poder chamar a nossa atenção, para poder mostrar que nós não estamos certos. Porque assim como você educa teu filho a andar corretamente, assim o Senhor também quer educar nós que somos filhos dele. Porque não adianta nada você cobrar do teu filho as coisas corretas e você faz errado diante de Deus. De que adianta? Muitas vezes é só arrogância, é só ignorância. Então pare de arrumar desculpas, para de criar os problemas para você mesmo, porque tudo isso vai gerar uma consequência muito grande na sua vida. Então honre ao Senhor de todo o teu coração, porque também você será honrado e será reconhecido diante de todos pelo Senhor Jesus Cristo. Então comece a buscar o Senhor. Não se preocupe com as coisas que acontecem em sua volta, porque o que acontece, o Senhor vai cuidar, o Senhor vai tratar, o Senhor vai tratar do seu coração. Então precisamos preocupar e aprender que nós precisamos ser um homem, uma mulher melhor diante de Deus.
O versículo 49 diz: e começaram a espancar os seus servos e comer e beber com os ébrios. Muitas vezes faz isso. Virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a ignorância do homem muitas vezes faz com que tratamos mal o nosso próximo, as pessoas que estão em nossa volta, aquele que muitas vezes depende de nós. Mas chegará o dia em que o Senhor vai cobrar isso do teu povo, da tua igreja. Então, busque ao Senhor. Coloque o seu coração em Deus. Porque nada adianta, irmãos, estarmos aqui hoje, num domingo tão especial, uma mesa preparada para nós estarmos aqui, porque é assim que vai ser lá no céu. A mesa já está sendo posta, a mesa já está sendo preparada. Os convidados que somos nós, só estamos esperando Jesus vir e nos levar para fazer parte da mesa. Mas se você está disperso, mas se você está ocupado com as coisas deste mundo, buscando cada dia almejar algo neste mundo, você vai ficar. Você não vai fazer parte da mesa. Porque você conhece os caminhos de Jesus, você conhece, porque a palavra está sendo pregada para você. Está sendo pregada. Então você tem que começar a buscar o Senhor. Amém? Então abra o teu coração, abre a tua mente, sirva ao Senhor, seja um crente maduro, seja um crente que não seja abalado pelas coisas que acontecem em sua volta, seja um crente forte, porque muitos precisam de você, porque muitos dependem de você, porque você está sendo preparado, porque tem alguém mais fraco que vai precisar de você lá na frente. Então, você está aqui porque você está sendo preparado para isso, porque tem alguém esperando por você, porque tem alguém que vai precisar de uma palavra, e você vai ser esta pessoa que vai dar esta palavra a esta pessoa que vai ser salva, alcançada por Jesus. Mas se você não permanecer na presença do Senhor, começar a não fazer parte da comunhão, das coisas que acontecem no meio do povo de Deus, como é que você quer levar a mensagem do Senhor para alguém que está te esperando? E o Senhor vai cobrar isso de você. O Senhor vai cobrar isso de você. Porque o Senhor vai te lembrar disso no dia final. Eu te coloquei sentado para aprender da minha palavra, porque tinha fulano e cicrano lá na frente que ia precisar de você, porque o teu caminho é cruzar no caminho deles. E, portanto, eles não receberão a salvação por causa da tua causa. E por isso apartai-vos de mim, que você não faz parte do reino de Deus. Então você esteja preparado, porque você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, é porque o Senhor tem alguém esperando por você para falar dele. Então não se afaste, busque ao Senhor. E a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, o Senhor tem colocado no meu coração. Estarei aqui trazendo esse capítulo, alguns versículos da palavra do Senhor, que diz: guardai-vos de fazer as vossas esmolas diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tendes galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Que muitas vezes, querem dar as coisas, ajudar alguém, mas
quer que as pessoas vejam o que ele está fazendo. E aí não há galardão. Quando, pois, deres esmolas, não faças tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. E em verdade vos digo que já tem o seu galardão. Não faça nada para chamar a atenção dos homens, mas sim a atenção de Deus. Porque a igreja, muitas vezes, muitos pecam dessa forma. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Então ele te abençoará. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois sem comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ore a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai não sabe o que vos é necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestiais vos perdoarás a vós. Então perdoe, para que você seja perdoado. Amem e serão amados. Porque é assim que o Senhor Jesus pregava e ensinava o teu povo naqueles dias. Se você quer receber amor, ame. Se você quer receber perdão, perdoe. E tire as mágoas do coração, para que Deus possa fluir, o Espírito Santo de Deus possa envolver você. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, quando jejuares, não precisa demonstrar às pessoas que jejuam, mas sim a Deus. Quando jejuardes, toma um banho, se arruma, ninguém precisa saber que está jejuando. E tu, porém, para não pareceres aos homens que jejuem, mas teu Pai que estás em secreto, e teu Pai que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, irmãos, a palavra do Senhor Jesus, ela ainda nos ensina, ensinou naqueles dias, e continua nos ensinando hoje ainda, a amar o teu próximo como a si mesmo. E não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Então a palavra do Senhor já nos diz: não se preocupeis em ajuntar tesouros na terra. Busca o Senhor, porque Ele vai te recompensar. Ele sabe do que você precisa, do que eu preciso. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E por isso, muitos crentes, cristãos estão se perdendo, porque começam a juntar tantos bens, tantas coisas, que vão se esquecendo de Deus. Muitas vezes nós oramos e pedimos ao Senhor: Senhor, eu quero ganhar muito, eu quero muitas coisas.
mas o Senhor conhece o teu coração. Porque o Senhor prefere ter você pobre ou de qualquer outra forma do que perder você para o mundo com tantas riquezas. Então a candeia do corpo são os olhos de sorte, que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há em trevas, quão grandes serão tais trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Então preste bem atenção, igreja. Ninguém pode servir a dois senhores. Então você começa a vigiar. Ou você serve a Deus ou a Mamon. Quem você está servindo? Quais são as coisas que mais te chamam a atenção quando você não está na casa de Deus? Quais são as coisas que te levam para fora da casa de Deus, da presença de Deus, de estar reunido com o povo de Deus? Então comece a pensar nisso. O que está fazendo isso com você? Você muitas vezes, despercebidamente, pode estar servindo a um outro Deus e nem percebe. Porque o teu coração está mais lá fora do que com Deus, no meio do povo de Deus, das coisas de Deus. Então temos que saber e ver a quem eu estou servindo. Às vezes falamos não para as coisas de Deus e falamos sim para as coisas lá de fora. E isso um dia vai ser lembrado para você. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então a quem você está dedicando? Qual é o seu tempo que você está se dedicando mais? Para as coisas de Deus ou para as coisas que não é de Deus? Então você comece a pensar para que você comece a ter uma mudança de vida. A quem você está servindo? A quem está sendo mais a tua atenção? É como o esposo, a esposa que está em casa. A esposa vai ficar triste se o esposo chega e não dá atenção para ela. Ou alguma coisa está errada. Ou ele está servindo alguém lá fora. Ou se for o contrário, ele também vai pensar, ou está servindo alguém lá fora. Então assim é o Senhor. A quem você está servindo? A Deus? Começa a pensar. E a palavra de Deus em Tiago, para encerrar, diz, Tiago capítulo 4, versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Não faleis mal uns dos outros, mal de seu irmão. E julga seu irmão, fala mal da lei, e julga a lei, e se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Então, muitas vezes temos esse hábito de julgar. Então muitas vezes nós nos tornamos mais juiz, porque estamos mais julgando do que muitas vezes amando e sabendo ouvir o outro lado. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o outro? Quem é você que julga o outro? Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como está, esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem
não o faz, mas comete o pecado, porque faz o mal. Então, ao invés de fazer o mal, quando pensar em falar de alguém, em falar mal do outro, comece a pensar que você vai estar fazendo mal. O que está em você é o espírito do engano, é o espírito da maldade. Então, quando às vezes reunimos para falar mal de alguém, é porque estamos deixando o espírito do engano entrar na nossa vida. E olha que Deus permite que isso aconteça. Então, deixe que o espírito da verdade seja sobre você, sobre sua vida, sobre sua família. Ame para ser amado e perdoe para ser perdoado. Não entristeça o coração do Senhor, de Deus, e não entristeça o coração daquele que está ao teu lado. Se alegre com aqueles que se alegram e chore com aqueles que estão tristes. É assim que a palavra do Senhor nos conduz e nos orienta a fazer. E é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor, Ele tem um projeto para você, já preparado para você. A mesa já está preparada no reino de Deus. Agora só depende de você. O convite para você, nesta noite, mais uma vez, está sendo lembrado. Você é o convidado. Você quer estar na mesa do Senhor? Então comece a fazer a vontade dele, irmãos. Não deixe nada entristecer seu coração. Não deixe nada tirar você da presença do Senhor. Se alegre, se abracem, se envolva com a igreja, participe, vê o que o irmão precisa, o que podemos fazer para ajudar, mas faça algo que venha fazer com que você seja um orgulho do nosso Deus Todo-Poderoso, do nosso Jesus Cristo. Porque às vezes você está preocupado em estar em destaque, mas não é isso. O Senhor quer a sinceridade do nosso coração. Amém? E eu tenho muita alegria, porque muitos tempos atrás, quando eu conheci Jesus como Salvador da minha vida, na Igreja Batista Nacional, ainda não era aquele grande templo, era uma igreja menor. E depois passou para uma outra igreja maior, no qual ali eu ajudei também no mutirão. Depois veio o grande templo ali, e ali eu vi aqueles diáconos, pastores, chegando com as suas esposas, né, e todas elas no louvor, outras servindo água, outras servindo, cuidando de crianças, cuidando de tantas coisas. E eu ficava lá no cantinho sentado, e eu falava: ô Senhor, um dia eu quero ser assim, igual esses homens de Deus, aí na frente, trazendo uma palavra, uma esposa fazendo parte, ou do louvor, de alguma coisa. Eu tinha esse desejo no meu coração. E as coisas, o tempo foi passando, e Deus foi trabalhando. Porque quando Deus tem um projeto, irmão, ninguém tira o projeto de Deus. E hoje eu tenho a minha esposa aqui, ministro do louvor, está cuidando das crianças. Então isso veio minha lembrança. E o Senhor vem trabalhando. Não adianta a gente querer fazer as coisas à força. É no tempo de Deus. E Deus está fazendo. Então, eu quero falar para você que está aqui. Se você tem um desejo de trazer a palavra, de louvar o Senhor, permaneça fiel. Espere que o Senhor vai fazer. E quanto mais você está na presença do Senhor, mais rápido os seus sonhos serão realizados. Se você desviar, sair lá fora, você vai voltar para o final da fila. Tudo vai começar de novo. Então, irmão, se alegre, tá? Se alegre, se alegre. Tira a tristeza dos seus corações. Amanhã é segunda-feira. Nós vencemos esse dia. Olha nós aqui, vencemos. Até aqui o Senhor nos sustentou. Agora amanhã começa outro dia. Esquece se tem luz, alguma coisa. O Senhor vai... Alguma coisa o Senhor vai fazer. E eu creio. Amém? Pedi para o pastor Maurício.